Olá, Rafael. Boa Oi, noite. tudo bom? Boa Tudo? noite, Ângela, tudo bem? Sejam bem-vindos, todos vocês que estão entrando. Já são 19 horas, então nós vamos iniciar nossa segunda noite da nossa semana de carreiras. O nosso convidado hoje é o psicólogo Rafael Dutra, que vai falar sobre valiosas reflexões e as tendências e oportunidades profissionais no atual e dinâmico contexto mundial. É um profissional que vai falar sobre orientação profissional, é um psicólogo. Seja bem-vindo, Rafael. Nós estamos muito felizes com a sua participação na nossa semana de carreiras. Tratar de um assunto hoje que é a escolha profissional e os desafios que são enfrentados para essa tão importante escolha. Não somente os desafios, mas o que é importante, como a gente saber que essa escolha é a melhor que nós estamos fazendo. Então, eu acredito que vai somar muito e auxiliar os nossos alunos nesse momento tão importante. Perfeito, Ângela. Espero que a gente tenha um papo bem bacana. Agradeço a escola, né? Agradeço ao Colégio Darwin, agradeço em seu nome a Sandra, o professor Maurício, que entraram em contato comigo. E espero que a gente tenha aqui um bate-papo bem legal. Combinado. Então, vamos lá, pode Você iniciar, gostaria que eu Rafael. começasse falando aqui um pouquinho a respeito, né, da minha escolha profissional e tudo mais, conforme a gente combinou? Então, como a Ângela comentou, pessoal, quero aqui dar boa noite aí para vocês também, né? Acabei cumprimentando a Ângela, não cumprimentei vocês. Eu sou psicólogo, eu logo que saí da escola, ali com 17 anos, fui fazer psicologia. Essa é uma área que tem, né, naquele momento, ali em 2001, 2002, se falava que seria uma área do futuro e tudo mais. Hoje, aí, quase 2 décadas depois, tem cada vez consolidado mais como uma área importante para a sociedade. Né? A Ângela comentou, Rafa, conta um pouquinho, né, do porquê que você escolheu psicologia e tal. E acho que ali, com 16, 17 anos, o porquê escolher psicologia foi um grande clichê, né? Eu gostava muito de tentar entender as pessoas, falavam que eu era um bom ouvinte, que a minha conversa era boa e tudo mais, e eu fiquei com essa coisa de querer entender as pessoas. Né? Acho que hoje já são aí 18 anos nessa trajetória junto com a psicologia, são 5 anos de graduação, mais 13 anos como profissional, e eu gosto de dizer que eu continuo escolhendo a psicologia todos os dias, todos os anos, né? E hoje, por conta de perceber que a psicologia é uma grande ferramenta, um grande instrumento de transformação, né? Tanto de transformação, de contribuição para a transformação na vida das pessoas, quanto de transformação social. Né? Então, eu acho que a psicologia me faz muito sentido. Eu costumo dizer que eu gosto de ser quem eu sou quando eu estou sendo psicólogo. Né? E eu sei que é um privilégio poder ter um trabalho do qual a gente é de fato apaixonado e que nos preenche de sentido. Acho que contando um pouquinho para vocês, né, quem sou eu, por onde eu passei, eu tenho uma trajetória na psicologia que vem me construindo o que eu chamo aí de um multiprofissional, porque eu tenho diferentes frentes de trabalho. Né? Já trabalho desde que eu me formei com a psicologia clínica, no início da minha carreira trabalhei com a psicologia do esporte, né? Até bati um papo com a Ângela, tivemos uma professora em comum, muito bacana, né? Já há 5 anos eu não trabalho mais com a psicologia do esporte, eu fiz uma transição, né, de 2010 para cá, para trabalhar com a psicologia escolar, com a psicologia da educação, né, e hoje, né, em 2020, eu sou psicólogo clínico, eu trabalho como professor universitário, né, dando aula de psicologia escolar, eu tenho 3 projetos, né, que eu toco, eu acabei criando aí há quase 3 anos um coworking para psicólogas, né, então é um projeto aí de uma veia um pouco mais empreendedora, e tenho 2 projetos relacionados a curso, a formação de psicólogas. Né? Esse meu lado professor é um lado muito forte. Além disso, eu dou algumas palestras nas escolas e tudo mais,
E recentemente eu criei um projeto muito bacana, chamado Escuta Psi, né, que é um projeto que eu criei junto com um coletivo de psicólogas, que é um projeto de atendimento voluntário, agora na pandemia, que a gente tem feito esse cuidado em relação à saúde mental. Então, eu sou um profissional que tem várias frentes de trabalho, né, e dentre elas esse trabalho com a orientação profissional. Né? Já trabalhei com isso em escola, hoje trabalho com isso principalmente no consultório e indo nas escolas fazer conversas como essa que a gente vai fazer hoje. Acho que é isso, Ângela. Muito bacana. É importante, assim, a gente ressaltar o nosso amor pelo que a gente faz, as escolhas, porque quando você escolheu, você era muito jovem. E nós realmente temos isso. Hoje nós temos os nossos alunos que estão passando por tudo isso que nós estamos passando também, e com desafios também da escolha profissional. Já é um desafio tão grande que eles têm normalmente, imagine em meio a uma pandemia. Então é algo que são escolhas que eles precisam fazer, e nós gostaríamos que você falasse sobre isso, Rafael, nesse momento. Como saber que estou fazendo a escolha correta? Como é o seu papel em relação a isso? Como é o seu trabalho? Quais são as dicas? Depois eu tenho algumas perguntas para fazer. E Legal. aí eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre a escolha profissional, como a gente tem certeza que nós estamos fazendo a escolha certa. Muito bom. Eu costumo brincar, Ângela, que esse tipo de escolha, né, a escolha profissional, as grandes escolhas da vida, né, que eu brinco que a gente faz escolha o tempo todo. A gente faz escolha às vezes sem nem perceber. Mas tem muitas escolhas, né, e algumas que a gente vai fazer na nossa vida, que praticamente dividem nossa vida em antes ou depois daquela escolha. Né? Não que ela define o resto da vida, mas ela muda o rumo de para onde a nossa vida está indo. E que esse tipo de escolha, que é uma escolha realmente de uma importância muito grande, a gente não tem como ter certeza dessa escolha. Eu costumo dizer que eu tento construir, junto com as pessoas que eu oriento, a gente tenta construir uma segurança nessa escolha, e não uma certeza. Né? Acho que certeza dessas grandes escolhas é quando a gente passou alguns anos, a gente olha para trás e fala, aquela escolha eu acertei, ou aquela escolha eu errei. Né? Agora, o que eu tento construir é uma sensação de segurança, porque a gente vai se lançar num caminho novo, num caminho desconhecido. Então, quanto mais preparado eu estou, quanto mais eu refletir, quanto mais eu conseguir me envolver com esse processo de escolha, mais seguro eu vou estar. Né? Então, acho que esse é um ponto muito legal que eu gosto de colocar. Parece um pequeno trocadilho de palavras, mas que eu acho que tira um peso também do pessoal, porque dificilmente alguém tem certeza. E quando tem certeza, às vezes você pergunta 2, 3 coisas, essa certeza já entra em xeque. Porque, de fato, é um mundo novo que vai se abrir e muitas coisas acabam se colocando. Né? Em relação à escolha profissional, sobretudo quando a gente fala de adolescentes, né, hoje a gente também tem feito isso com adultos que estão redirecionando suas carreiras e tudo mais, mas nesse recorte de adolescentes, eu costumo dizer que essa acaba sendo talvez a primeira grande escolha que o adolescente está fazendo na vida. Né? É muito comum, sobretudo quando a gente faz esse recorte de classe média alta, né? Às vezes acaba sendo a primeira grande escolha que está realmente sob responsabilidade e que ele sente o peso, né? Como se fossem os ventos da vida adulta e das responsabilidades das escolhas da vida adulta chegando pela primeira vez com mais força. Né? E até por isso que gera mais medo, mais insegurança e tudo mais. Né? E aí eu pontuei aqui algumas coisas para a gente conversar a respeito disso, e acho que começando aí com o que eu considero alguns equívocos, né, que eles cometem nessa escolha, até pelo título da nossa conversa, que são os descaminhos. Né? Então tem alguns caminhos que também eu acho que às vezes atrapalham um pouco eles. Né? Eu acho que o primeiro ponto assim, que eu percebo que é uma fala muito recorrente neles, é sentirem o peso de que eles estão escolhendo o resto da vida. E esse resto da vida parece que pesa uma tonelada. Né? Eu costumo brincar que eu tenho 35 anos, estou no mundo do trabalho há mais de 20 anos, e se eu tivesse que escolher o resto da minha vida, eu acho que eu entraria em crise, eu não saberia muito bem para que lado caminhar.
né? Então é importante desmistificar um pouco a ideia do resto da vida, entender que é uma escolha importante, que é uma escolha que vai direcionar a entrada no mundo do trabalho, que vai direcionar os próximos anos da vida, que vai direcionar em qual área aí, né, das tantas possibilidades que o mundo nos oferece, que a gente vai construir o nosso projeto profissional, só que esse projeto ele vai sendo construído ao longo da nossa vida, né? Eu mesmo contei aqui que comecei na psicologia do esporte e fiz uma transição. Então a gente não vai definindo o resto da vida, a gente vai construindo e fazendo cada vez mais e mais escolhas que vão aí construindo o nosso caminho. Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu acho que seria muito bacana. Um outro ponto também que eu acho que às vezes acaba sendo um grande equívoco é a ideia de que eu vou cursar aquilo que eu gosto de estudar, aquilo que eu gosto da disciplina, né? Então, eu adoro a aula de química, eu vou fazer química. Eu adoro a aula de história, eu vou fazer história, né? Eu acho que considerar as disciplinas da escola, né, as matérias que você gosta, é um aspecto muito importante. Você fazer uma escolha pautada em cima disso, às vezes pode ser um grande equívoco. Por quê? Porque um ponto crucial é que nós, quando a gente vai para o mundo do trabalho, a gente muitas vezes, né, que nem eu fiz psicologia, quando eu pego a grade de tudo que eu estudei na psicologia, tem coisa que eu nunca usei, tem coisa que eu nunca trabalhei, tem coisa... Porque a nossa vida profissional, ela está atrelada ao mundo do trabalho, não ao mundo escolar. Não, né? Então pode ser que de repente a pessoa vá seguir uma carreira acadêmica e vai seguir estudando o resto da vida, aí é uma coisa. Mas o mundo profissional, e aí também eu acho que é um equívoco que às vezes o pessoal acaba cometendo, de não considerar o trabalho, né? Que é aquilo que ocupa a maior parte do tempo, né? Então, a maior parte de nós, adultos, que somos trabalhadores, a hora que a gente acorda, as pessoas que a gente convive, os assuntos que a gente discute, as tarefas que a gente executa, tudo, né? A maior parte do nosso tempo, na maior parte da nossa vida, está atrelado ao trabalho, né? E às vezes o pessoal... Exatamente, a esse dia a dia, a essa rotina. E às vezes, ou eles têm uma ideia idealizada a respeito do trabalho, né? Ou acaba simplesmente não considerando o trabalho e ficando aí nessas questões relacionadas ao que gosta de estudar e tudo mais. Então eu pontuo, acho que esses 3 primeiros grandes equívocos, para a gente começar a nossa conversa aqui, né? Eu gosto até de dar exemplo à própria psicologia. A psicologia clínica, eu acho que é a área mais famosa, que está mais no imaginário social. E aí, às vezes, as pessoas falam, nossa, mas é muito legal ser psicólogo clínico, você acolhe as pessoas, você ajuda as pessoas que estão em sofrimento, você ajuda elas a encontrarem um novo sentido para a vida delas, olha que legal, olha que bonito. Sem dúvida. Só que aí a gente tem que tomar cuidado com essa visão idealizada. Vamos lá para a rotina. Como que é você trabalhar sozinho, com atendimentos individuais, passar o dia inteiro numa sala fechada, com pessoas em sofrimento, muitas vezes trabalhar à noite, porque você atende na hora que as pessoas não estão no trabalho, entendeu? É ir para a rotina, é ir para a prática, é ir para a realidade. Eu acho que isso é muito importante, entender que a realidade ela tem essas 2 dimensões, a dimensão do ideal, a dimensão bonita, a dimensão, né, daquilo que parece que é mais gostoso, mas também esse dia a dia que é o que nos ocupa no nosso fazer profissional, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu queria trazer aí para a gente pensar, né? Posso continuar aqui no meu raciocínio? Você quer trazer alguma questão? Posso? Legal. E aí, assim, né, uma outra provocação que eu pensei para a gente aqui tem a ver com o que eu percebi que são aí os caminhos principais que o pessoal acaba optando, né, nessa construção aí, nesse momento da escolha. Então, como eu disse, eu desde que fazia estágio na faculdade, eu fazia estágio lá na época em orientação vocacional, era o nome. Depois trabalhei com isso no consultório, por 5 anos trabalhei numa escola ali com o pessoal do ensino médio. Então, convivendo muito com o pessoal e a partir desse encontro direto com eles, eu percebi que existem 4 grandes caminhos e eu acabei até deixando tudo combinando com para ficar bonitinha a nossa conversa, né? Então, acho que o primeiro caminho, que é o que muitas vezes as pessoas pensam e tudo mais, e que eu coloco entre aspas, e já vou explicar por quê, é o caminho da vocação, né? Então, algumas pessoas acreditam que elas têm a vocação para uma coisa ou para outra, né? E acabam fazendo a escolha por essa vocação,
né? É muito interessante porque as pessoas que têm esse sentimento, elas vivem esse processo com um pouco mais de tranquilidade, né? Acho que a ideia da vocação vem de vocare, a ideia de um chamado, é como se eu tivesse um chamado para fazer um determinado tipo de ação no mundo, determinado tipo de profissão, né? E aí, quem não tem parece que, né, não estou ouvindo direito esse chamado, eu tenho algum problema, né? E na verdade não, né? Até uma vez eu vi uma pesquisa que cerca de 1/3 só das pessoas faziam a escolha profissional com isso que elas entendiam ser uma vocação. 2/3 não. Então a maioria não faz por esse caminho, né? E ainda assim eu gosto de problematizar a história da vocação, e por isso que eu falo entre aspas, porque eu acho muito interessante que essa vocação ela está sempre atrelada a profissões que são mais conhecidas, que a gente tem mais contato, que tem maior prestígio social, né? Profissões menos conhecidas é mais difícil, né? Então a gente sempre vê ali, desde pequenininho eu falei que queria ser médico. Eu não conheço ninguém que desde pequenininho falou que queria ser contador, por exemplo, né? Então, eu sempre gosto de problematizar e acho que, né, enquanto aí espécie humana, enquanto humanidade, nós temos uma competência que é de aprendizagem. Então a gente pode aprender qualquer tipo de habilidade para exercer qualquer tipo de profissão. Mas, de uma forma geral, alguns sentem que têm essa vocação, esse chamado e vivem isso de um jeito um pouco mais tranquilo. Aí eu penso 2 caminhos aí que o pessoal pega, que são caminhos não muito bacanas. O primeiro deles é o caminho da procrastinação, né? Eles vão, até como gera sofrimento, é difícil, gera angústia, fica sem saber direito, né, como que vai lidar com isso, pensar sobre isso produz uma série de dúvidas. Eu costumo brincar, né, que quando a gente chega no ensino médio, na primeira semana de aula, parece que a gente escuta mais a palavra vestibular do que qualquer outra coisa, né? Quando você vai para os encontros de família, os amigos dos pais, não falam oi, tudo bem, fala oi, vai prestar o quê? Né? Sobretudo se você está no 3º ano. Então isso vai gerando uma pressão, vai gerando uma ansiedade, vai gerando uma série de coisas, e alguns adolescentes vão procrastinando, eles vão deixando para depois, e evitam entrar em contato com isso, chega ali em cima da hora, preenche alguma coisa sem pensar direito, e vai depender um pouco da sorte para dar certo esse projeto, né? Esse é um caminho que não é um caminho bacana. Por outro lado, tem alguns adolescentes que vão acabar se submetendo a determinadas imposições, né? Então tivemos a vocação, tivemos a procrastinação. Um terceiro caminho que eu percebo é o caminho da imposição. Seja essa imposição familiar, que às vezes isso existe, a gente sabe, né, infelizmente, e já acompanhei mais de um caso, tanto no consultório quanto na escola, dos pais, da família, falou, isso você não vai fazer, né, não importa, aquela história, né, que você mora na minha casa, eu pago as suas contas, né, e tudo mais, então... Tem expectativas, né, em relação sem ao dúvida. Futuro e ao... Expectativas e cuidados. Cuidados. Sim, uma preocupação. Eu vou falar um pouquinho da família no final aqui, acho que vai ser legal. Então, às vezes, acaba cedendo ou essas imposições familiares, ou a imposições dos colegas. Então, a gente sabe que a força do grupo é muito grande. Então, de repente, o meu grupo está indo para um caminho, eu queria algo que destoa muito, e aí eu vou para onde, né, que às vezes é uma imposição um pouco mais leve e tudo mais, né, ou até mesmo as imposições sociais, né, daqueles cursos que são mais tradicionais, que são mais reconhecidos. A gente brinca aí, né, que tem a Santíssima Trindade das profissões, né, então quando o filho ou a filha fala que quer fazer medicina, direito ou engenharia, os pais falam amém, né? Então acaba tendo aí esse prestígio, essa ideia de uma segurança maior, né, do ponto de vista de construção de carreira. Você comentou, né, do seu curso, eu cheguei a dar aula na educação física já, e aí eu falava com as alunas, né, eu falava, gente, vocês são muito, eu parabenizo vocês pela coragem, porque muitas vezes quando você chega para os seus pais e fala, vou fazer educação física, quando muito vem pô, filho, o importante é que você seja feliz, né, e tudo mais. Então, algumas escolhas, elas exigem uma dose de coragem maior e tudo mais.
Então, às vezes, o pessoal acaba, de fato, entrando nessa lógica de uma imposição, que ela pode ser direta, que ela pode ser mais sutil, e acaba também não sendo um caminho legal, porque a pessoa não está ali por inteiro, ela não está ali, de fato, apropriada. Né? E o quarto caminho, que eu acredito que seja o melhor dos caminhos, é o caminho, de fato, da reflexão. É o caminho que você toma a questão da escolha profissional como, de fato, um problema, uma pauta importante na sua vida e se dedica a ela. Né? Conversa sobre ela, pesquisa sobre ela, tem o movimento de pensar em você, de olhar para você, aquilo que te faz sentido, quais são as habilidades que você já tem, quais são as habilidades que talvez você precisaria desenvolver em determinadas profissões, olhar para o mundo do trabalho, conversar com as pessoas, né? Tentar tirar um pouco essa ideia apenas idealizada das profissões e pensar, principalmente, aí que eu gosto de trabalhar, como um projeto de vida, como um projeto de futuro. Né? Então você está se projetando no futuro, imaginando a vida que você queria ter e tendo a oportunidade de tentar construir isso. Né? E até por isso que é muito comum, né? Às vezes o pessoal fala, você faz teste vocacional? Eu particularmente não faço, né? Até te expliquei isso na nossa conversa. E o teste até pode ser uma possibilidade, né? Como uma fotografia, uma ferramenta, um instrumento que vai te ajudar nesse processo de escolha profissional. Mas conforme eu estou dizendo aqui, acho que é importante a gente dizer que esse processo é algo muito mais amplo, é algo realmente de uma dedicação, é algo que envolve a escola, que envolve a família, que envolve os amigos, a namorada, a namorada, que envolve pesquisa, que necessita de um envolvimento com a questão. Né? E aí, quanto mais eu me envolvo com essa questão, por um lado, talvez num primeiro momento eu vou me sentir mais angustiado, mas conforme o processo vai acontecendo, aí eu vou conseguindo quebrar as inseguranças e os medos e construir essa segurança. Não a certeza, mas a segurança. Né? E por fim, aqui, né, nessa fala, Ângela, eu queria falar justamente sobre essa questão dos pais, dos professores, né? Qual é o lugar dessas pessoas nesse processo? Eu penso que há um lugar muito importante, tanto de acolhimento, né, quanto de orientação. Às vezes, né, e aí quando eu falo com os adolescentes, eu até faço essa brincadeira, que às vezes falam, poxa, minha mãe, meu pai faz isso, faz aquilo. Eu falo, gente, eu sei que até existe, mas isso é até patológico, é uma outra coisa, uma outra realidade. Eu não conheço um pai ou uma mãe que acorda e fala, hoje eu quero prejudicar meu filho, hoje eu quero atazanar meu filho. Né? Sempre existe uma lógica de amor, uma lógica de cuidado, uma lógica de expectativa, uma lógica de tentar entregar o melhor, né, para o caminho que o filho, que a filha vai construir. Então é importante que o adolescente tenha esse olhar, mas também é importante que os pais reconheçam que o adolescente precisa viver esse processo. Né? E às vezes eu percebo que tem dois extremos, né, que acabam criando um espectro que não é muito legal. Tanto o pai ou a mãe ou os professores que, não, o importante é que você seja feliz. O que você quiser fazer, eu te apoio, seja feliz. E larga, e deixa que a pessoa viva esse processo sozinha. Né? Às vezes isso vira uma baita pressão, né? Como assim? Eu posso fazer o que eu quiser, qualquer possibilidade, mas eu tenho que ser feliz. Ai meu Deus, se eu fizer a escolha errada e não for feliz. Né? Então é importante que tenha o acompanhamento, mas que também tenha um limite. Né? Não é o pai ou a mãe que vai escolher pelo filho. Né? Isso também, às vezes, acaba trazendo alguns prejuízos, inclusive em relação à própria dinâmica familiar. Às vezes, já acompanhei processos em que a questão da escolha do filho envolvia, de alguma forma, um conflito familiar. Né? Então é importante que os pais, os professores, enquanto adultos nessa relação, enquanto educadores, também tragam, né? Porque nós no mundo adulto temos a experiência do mundo do trabalho e muitas coisas para compartilhar com eles. Né? Eu acho até interessante, porque eu faço uma atividade em que eu vou fazer uma discussão sobre a questão de projeto de futuro e eu entro na temática econômica. Né? Eu falo aí de 3 grandes dimensões do trabalho, que é a dimensão econômica, a dimensão das afinidades, daquilo que eu gosto, e a dimensão da rotina. Né? Eu acho que são 3 dimensões muito importantes que a gente se dedique. E aí, quando eu falo da dimensão econômica, tem alguns adolescentes que não têm muito noção do dinheiro. Né? Que eles acham que você ganhar
determinado valor é uma coisa muito simples, né? Eu falo, aí eu tenho um dado, eu falo, ó, então, esse valor te coloca entre os 3% mais ricos do Brasil. Você acha que recém-formado você vai estar ganhando isso? Né? Então, às vezes, vive numa realidade porque os pais, nesse esforço de oferecer o que há de melhor para o filho, né? Aquela coisa de que muitas vezes o celular do filho é melhor que o celular do pai, toda aquela história que a gente conhece, às vezes acaba blindando uma certa realidade, e nesse momento de fazer a escolha acaba sendo mais delicado. Então, eu penso que os pais, os professores têm um papel crucial na forma de mostrar, na forma de ampliar os horizontes, de trazer mais consciência, de instigar, de perguntar, de pegar na mão, de estar junto, de acolher, mas ao mesmo tempo de colocar assim, a responsabilidade é sua, a responsabilidade está com você. Né? Eu te apoio, mas essa é a sua escolha, é o seu caminho profissional. Né? E aí, de novo, colocar o problema no colo deles. Eu até digo que eu não uso teste vocacional, porque os adolescentes vão lá, preenchem uns xizinhos, me entregam, aí eu faço uma mágica e devolvo o resultado para eles. Quando eu falo, não tem teste, precisamos resolver esse problema, o que você vai fazer? Aí o processo começa a acontecer de um jeito diferente. Não sei se eu consegui aqui me fazer entender e explicar algumas coisas, Ângela, e aí deixo aberto aí para você trazer algumas considerações, se você quiser também. Algumas coisas importantes. No Darwin, nós temos projetos para que os alunos, para que facilite essa escolha do aluno. Então, nós temos o projeto de vida, os alunos precisam fazer uma gestão de tempo. Então, aí eu penso, eu gostaria até de compartilhar isso com você. Talvez a nossa escolha, a gente não precise iniciá-la, começar a nossa escolha pensando, poxa, o que eu gosto. A gente pode iniciar a nossa escolha pelo fim. O que eu quero ser? Onde eu quero chegar? O que eu preciso fazer? E qual é o caminho que eu preciso trilhar para conseguir esse objetivo? Então, talvez iniciar pelo fim. Olhar e falar, eu quero ser isso. E para eu ser isso, o que eu necessito? Então, os projetos que a gente trabalha dentro da escola no Darwin são para isso, para que o aluno use essa gestão de tempo, para que ele tenha metas e que ele tenha foco naquilo que ele quer ser. Então, onde eu quero chegar? O que eu quero ser? Então, uma das perguntas que eu te faço é, que instrumentos a gente pode usar, quais recursos, para que facilite essa escolha desse aluno? Então, a primeira pergunta é, qual é o melhor caminho para identificar, conhecer suas habilidades e escolher a carreira de acordo com a área do meu perfil? Uhum. Muito legal. Eu acho que eu vou comentar algumas coisas em cima disso. O primeiro, muito bacana, que a escola tem esses projetos. Né? Eu aí, até enquanto psicólogo escolar, acredito muito que esses projetos, eles permitem o experienciar. E o experienciar, ele é fundamental tanto para o processo de aprendizagem, né, que se torna mais ativo, quanto para que a gente possa ter essas experiências e ver o que faz sentido, o que gosta, até para pensar depois isso numa perspectiva de trabalho. Então, muito bacana que a escola tem esses projetos. Né? Quando você fala disso, né, até de perfil e tudo mais, cada vez mais a gente percebe que nós somos pessoas com múltiplos interesses, com múltiplas possibilidades. Né? Cada vez mais cai um pouco por terra aquela ideia de que existe uma profissão para a pessoa, né? A pessoa certa para o lugar certo, aquela ideia meio taylorista, assim, né? Isso já não se faz, a realidade ela é muito dinâmica, as profissões que existem hoje não existiam há 10 anos atrás, e sabe-se lá que profissão, né, quem está hoje no infantil do Darwin, quando for se formar em 2030, como que será que vai estar o mundo? Né? Quem é capaz de fato dizer? Então, é de fato um grande desafio, e acho que a gente tem duas capacidades, duas funções mentais que são cruciais para que a gente faça as nossas escolhas. A gente tem a memória e tem a criatividade. Né? Então, a memória nos permite esse resgate histórico de eu passar a minha vida limpo, de eu olhar para trás, de eu perceber as coisas que eu vivenciei
e ali encontrar o que me faz mais sentido, ali encontrar quais foram os momentos em que eu me senti melhor, quais foram as atividades que eu me desempenhei com mais facilidade. Então, quando eu olho para trás, quando eu olho para a minha história diz muito sobre mim. Né? Eu costumo brincar, eu falei, se você acordar e perdeu sua memória, você não sabe quem você é, você não sabe aonde você está. Então a nossa história diz muito sobre nós. Então, de fato, mergulhar na própria história, fazer uma jornada pela própria história, conversar com as pessoas que viveram junto conosco essa história, isso é muito importante. E por outro lado, que são aí duas faces da mesma moeda, né, memória e criatividade, a criatividade ela nos permite o processo imaginativo. Né, eu responder justamente a história me ajuda a responder quem eu sou, o que eu vivi até hoje. E a criatividade, a imaginação, me permite pensar quem eu quero ser, o que eu quero viver daqui para frente. Né? Então essa coisa de você ir lá no futuro, eu faço uma atividade, Ângela, que eu acho bacana, que eu falo assim, ó, sei lá, me fala a idade dos seus pais. Ah, meu pai tem 45 anos. Então tá bom. Imagina que você tem 45 anos. Que horas que seu despertador vai tocar? Ah, tal hora. Então tá bom. Me conta como é que vai ser seu dia. E faça essa brincadeira da pessoa imaginar onde que ela está, como é que está a vida dela, o que ela faz, como que é, por onde ela anda, que tarefas que ela executa. Né? Então essa capacidade, e aí entra uma coisa muito bacana, que é quando a gente projeta para o futuro, a gente vai projetar os nossos desejos, também vai projetar os nossos medos, mas entra um ponto que é um ponto crucial, que é o que mais me move a trabalhar com orientação profissional, com projeto de vida, porque também permite que a gente coloque os nossos sonhos. Né? E aí eu sempre gosto de fazer uma provocação para os adolescentes, que é, qual é o teu sonho? Porque, de certa forma, a história de fazer uma boa faculdade, viajar bastante, ter um bom trabalho, que eu goste, né? Hoje o pessoal pensa, com 30 e poucos anos conhecer alguém muito especial, construir uma família, ter uma casa bacana, ter uma casa de descanso, ter 2 filhos, enfim. Esse é meio que o sonho enlatado, esse é o sonho que nos é vendido, esse é o sonho que está meio colocado para todo mundo. E eu sempre pergunto, qual é o teu sonho? Né? O que, sei lá, quando você estiver ali mais velhinho, você quer olhar para trás e falar, eu vivi isso, eu fiz isso, eu tive essas experiências, eu tenho essa história. E às vezes os adolescentes com 17 anos percebem que eles nunca pararam para de fato pensar em qual é o sonho deles. Não, né? São alunos do Darwin, porque a gente inicia desde a educação infantil fazendo essa pergunta para os alunos, qual é o seu sonho? Então, mediante quando eu te disse que inicia no fim, até onde eu quero chegar, qual é o seu sonho? Então, a gente inicia esse trabalho com esses projetos desde a educação infantil. Que legal, então, que legal. Os alunos, eles já crescem, amadurecem, se desenvolvem com esse pensamento. Então, talvez isso seja uma estratégia que facilite também na escolha profissional futuramente. Sem dúvida, porque esse processo que você falou de fazer ao contrário, ele é muito bacana, porque eu vou, me imagino e volto para pensar qual é o caminho que eu vou precisar construir para estar lá. Né? Muito legal saber disso. Vamos lá. A outra pergunta é normal se sentir inseguro quanto à escolha profissional ou basta a gente escolher o que gosta? Eu acredito que você já acabou respondendo isso no momento, mas essa insegurança, ela persiste. Primeiro porque eles estão se sentindo pressionados pela escolha profissional. Será que vai dar certo? Eu acho que essa é a grande dúvida. Será que essa escolha é a melhor escolha que eu posso fazer? Então, essa insegurança, ela existe. Como a gente pode ajudar com que esses alunos lidem com essa insegurança? Eu penso que o enfrentamento da insegurança vai justamente por esse caminho aí que eu falei da reflexão, né? De promover espaços, de promover encontros, de promover trocas, de certa forma orientá-los para que eles mergulhem nesse processo de reflexão, né? Tanto olhando para eles, para a história, para as habilidades, né? O que eu gosto é importantíssimo, né? Mas o que eu falei, são 3 grandes dimensões aí que eu trago, o que eu gosto é uma delas. A questão econômica, eu sempre faço essa provocação. Você fazer uma escolha profissional pensando
única e exclusivamente na questão econômica, me parece um grande equívoco. Você fazer uma escolha profissional desconsiderando a questão econômica também me parece um equívoco, né? Pensar na rotina, isso que a gente falou, né, do dia a dia, como que funciona, como que são as tarefas, as pessoas que você vai conviver, os assuntos que você vai discutir. Então, mergulhar nesse processo de reflexão é o que vai, pouco a pouco, construindo essa segurança, né? A certeza, de fato, vai vir com o passar dos anos, quando a gente olhar para trás e se der conta de que foi um bom caminho que nós escolhemos e construímos. Até porque a escolha profissional, né, sobretudo a gente está falando aqui principalmente de carreiras universitárias, né, de profissões da cultura universitária, mas você vai escolher a profissão, você vai escolher qual universidade você quer viver isso, porque também às vezes muda muito a experiência que você vai ter a partir da universidade que você escolheu, só que essas são as duas primeiras escolhas, né? Eu lembro, quando eu trabalhava ali com o pessoal do terceiro ano de ensino médio, uma vez eu fiz uma atividade, que eu estava na época com 28 anos, e eu mostrei todas as grandes escolhas profissionais que eu tinha feito, que me levaram até aquele momento. Tinha umas 12 escolhas que tinham mudado o rumo das coisas. Escolher a profissão e a universidade foram as duas primeiras, né? Muitas outras escolhas virão depois. Então, acho que mergulhar no processo de reflexão é, de fato, o único caminho que eu conheço para que a gente vá construindo essa segurança em torno dessa escolha. Muito bom. Agora, uma pergunta que é bem bacana. Como analisar o mercado de trabalho para a carreira que eu pretendo escolher? Então, como assim, atualmente, qual é a profissão do futuro, talvez? Qual é a profissão que vai dar certo? Isso também eu acho que é um ponto muito importante. Não só a universidade, o peso de escolher a universidade, que hoje nós temos muitas opções, mas assim, como saber, assim, como analisar perfeitamente essa carreira que eu vou escolher? Será que essa carreira que eu estou escolhendo futuramente é uma carreira que vai ser algo que me proporcione trabalho? Porque, na verdade, a gente está sendo preparado para ser inserido no mercado de trabalho. Então, quando você escolhe uma profissão, porque você vai atuar com algum ofício. Então, a gente precisa saber como a gente analisa a carreira, quais dicas você dá para que a gente possa... Quando a gente vai construir, né, eu gosto de chamar de projeto profissional, né? Esse projeto profissional envolve a gente olhar para esse mundo do trabalho e eu penso que cada vez é mais difícil a gente compreender o mundo do trabalho, né? Acho que a nossa geração, esse momento histórico que nós estamos vivendo, é um momento de muitas mudanças e mudanças muito velozes, né? Então a lógica de trabalho, se a gente pensar de 2 décadas para cá, de 3 décadas para cá, a quantidade de transformações às quais nós somos submetidos, acho que a gente não conseguiu nem assimilar direito, né? Tem um pesquisador inglês que ele pesquisa sobre a criatividade e tem uma palestra dele naquele circuito TED de palestras, que ele faz uma provocação, que ele fala, vocês estão vendo aqui grandes especialistas do mundo inteiro falando sobre excelentes temas. Tem alguém aqui que subiu no palco, que está aí na plateia, que seria capaz de dizer como estará a sociedade daqui 5 anos? E, de fato, a gente até tem alguns palpites, algumas ideias, a gente sabe que o universo da tecnologia vem crescendo muito, a gente sabe que a questão relacionada ao meio ambiente vem crescendo e vai se tornar muito importante, a gente sabe que a questão da saúde, esse recorte da saúde mental vem crescendo muito, né? A gente consegue perceber algumas coisas, mas né, vem um Steve Jobs aí, cria um smartphone, isso revoluciona a forma como as pessoas trabalham, como as pessoas interagem. Exatamente, é o Ken Robinson, colocaram aí. Né? Então, a gente vai, de alguma forma... Então, hoje existe, às vezes você tem lá uma adolescente de 16 anos que ela é influencer, que ela ganha mais do que um pai de família que fez faculdade, fez pós-graduação, fez não sei o quê. Então, o mundo do trabalho, ele está uma coisa muito complexa.
né? Eu penso que algumas dicas para que a gente conheça, e aí eu acho que a tecnologia ela é muito bacana nesse sentido, né? É porque a gente tem uma capacidade de pesquisa, né? Pelo Google, pelo YouTube, pelo próprio LinkedIn, né? LinkedIn não é uma rede social que os adolescentes conhecem, e lá tem muitas coisas relacionadas ao mundo do trabalho para que eles possam conhecer, né? A rede de contatos, muitas vezes dos pais ou professores, que pode colocar ele para trocar com pessoas que estão nessas funções, que estão nessas carreiras, conversar com essas pessoas. Hoje em dia a gente consegue seguir as pessoas nas redes sociais, manda mensagem, algumas pessoas de fato nos respondem. Então, essa postura ativa de ir e entender e ver e pesquisar sobre a graduação, pesquisar sobre possibilidades de pós-graduação, ver quais disciplinas que vai estudar, ver quem são pessoas que são referências nessa área. Acho que tudo isso vai compondo, né, um monte de informações que vão dialogando e construindo de fato um conhecimento sobre aquela determinada área que eu estou pensando em seguir. E quanto mais eu conheço sobre essa área, mais seguro eu fico. Né? Eu faço até uma metáfora, Ângela, assim, né? Sei lá, eu falo com os adolescentes, você está na balada, você bateu o olho numa pessoa, achou ela bonita. Você vai chegar lá e vai pedir ela em namoro? Né? Ou você vai querer pedir em namoro a pessoa que você já ficou algumas vezes, que você conhece um pouco mais, que você já, né, esteve com ela, já conhece ela de outros espaços. Quanto mais informação eu tenho, mais seguro eu fico para dar um passo de me comprometer com algo. E eles estarão se comprometendo com um projeto profissional. Então é uma metáfora meio bobinha, mas que eu acho que de alguma forma ela traz para a gente a importância de buscar essas informações. Bacana, vamos lá. Essa é uma pergunta importante, você até comentou no início sobre como lidar, como equilibrar a opinião da minha família com a minha escolha profissional. Porque você comentou que é algo que influencia, que tem famílias que escolhem, tem famílias que têm uma... Acho que todas têm a mesma preocupação. A preocupação com o futuro do filho, da filha, preocupação com as escolhas que eles vão fazer, essas novas carreiras que vão surgir. Então, são coisas que, há 5 anos atrás, a influência digital, há 2 anos atrás, nem 5, poucos anos, a influência digital não era uma carreira, e hoje já é uma profissão, e uma profissão que as pessoas gostam muito. Talvez esse acesso às mídias, às redes sociais, tenha fomentado essa profissão, mas eu acredito que ainda tem novas profissões que vão surgir. Nós estamos conversando aqui, daqui 5 anos vão ter muitas outras, né? O mundo vive em transformação, mas assim, essa questão, independente das profissões, das escolhas, entre a escolha da sua família ser a mesma que a sua, como a gente equilibra isso? Porque assim, a família, é óbvio que conta muito a opinião deles, porque é a que te fez chegar até ali, que te deu todo o suporte. E aí, como a gente equilibra essa escolha? Acho que para o adolescente também existe esse desafio quando está fazendo essa escolha. Não é só, o que escolher. É como, por exemplo, não sei se a palavra é agradar a minha família, ou como ele pode lidar com isso, com essa escolha profissional e essa questão familiar. Sim. Quando a gente vai falar sobre família, eu sempre tomo muito cuidado, porque a gente fala de famílias no plural. Né? As famílias, e aí na escola com certeza você percebe isso, são famílias muito diferentes, que têm dinâmicas diferentes, que têm uma cultura familiar diferente, que têm histórias completamente diferentes. Né? O Maurício está colocando aqui, né? Fazer o caminho com eles. Eu acho que isso é muito bacana, né? É fazer o caminho com eles e não fazer o caminho por eles. Né? Então, se a família consegue ter essa consciência que o caminho é feito com e o caminho não é feito por, isso já ajuda muito. Né? E eu percebo que os conflitos, eles moram principalmente quando o adolescente se identifica com áreas de menor reconhecimento social, com áreas em que a remuneração, elas são colocadas como, né, remunerações mais difíceis, né, com áreas
principalmente vinculadas às humanas, vinculadas às artes, né? Então, infelizmente, não vivemos num mundo que valoriza as artes tanto quanto valoriza as engenharias, né? E eu digo, infelizmente, com pesar mesmo. Eu adoraria viver num mundo em que o conhecimento técnico-científico da engenharia fosse tão valorizado quanto o conhecimento artístico, né? Eu acho que a humanidade seria, inclusive, muito mais sensível e muito melhor, né? Só que a gente sabe que há uma preocupação real desses pais, né? E esses adolescentes vão precisar fazer os enfrentamentos e precisar, inclusive, lidar com as consequências das escolhas que eles fizeram, né? E eu faço uma provocação para os pais, que é assim, na maior parte das vezes, os pais às vezes até tomam a frente e vão fazer na ideia de que o meu filho não sabe muito bem o que está fazendo, então eu vou fazer por ele, para que ele não sofra, né? E aí, eu costumo falar para os pais, se eu tirar todos os sofrimentos que você viveu na sua vida, quem você seria? Os nossos sofrimentos também nos edificam, também nos constroem. Então, entendo o lugar de amor para querer evitar o sofrimento, mas às vezes evitar o sofrimento eu estou prejudicando o outro a viver essa perspectiva, né? Então é muito importante. A nossa professora Distin colocou que o Darwin ele tem projetos, como eu comentei, tem projetos em todas as áreas. Então, nessa área artística, nessa área científica, onde o aluno aprende praticando. Então, ele já começa desde muito cedo a ter essa prática que ele pode exercer futuramente no mercado de trabalho. Então, Como eu acredito profissão. que isso, como profissão, isso é muito importante, facilita bastante. E isso é muito legal, Ângela, mas aí entra nesse ponto. Imagina, assim, às vezes os pais super aprovaram a vida inteira. Ai, que legal que você fez o teatro quando você era pequenininho, você cresceu, você gostou, você fez o protagonista, você fez a luz, você fez o som, você criou uma peça, você escreveu um roteiro. Mas quando chega no terceiro ano, fala, então, eu quero fazer artes cênicas. Aí dá um susto, né? Porque a gente sabe, e às vezes essa experiência ajuda o adolescente a se encorajar de falar, não, eu vivi isso, eu experienciei isso, eu sei que isso faz sentido para mim, e eu quero bancar essa escolha e quero tentar construir um caminho de vida por esse lugar, né? Não sei se eu consegui pensar aqui com você a questão. Sim, eu estou vendo o nosso tempo. Tem uma Sim, pergunta hoje que uns alunos enviaram, que é como conciliar a saúde mental com o vestibular. Foi uma pergunta feita pelos alunos, a coordenadora. Então, eu acho que você pode comentar um pouco sobre isso antes que a gente encerre a nossa. perfeito. Eu penso que acho que a cobrança em torno do vestibular ela é muito presente. Se ela não está presente na escola e na família, ela foi internalizada pelo próprio adolescente. Muitas vezes o próprio adolescente produz, né, uma cobrança sobre si mesmo de um jeito muito intenso. Claro que não é ele do ponto de vista de que ele é culpado disso, né? Isso é uma questão social que acaba, de alguma forma, sendo colocado, né, nele. Então, de alguma forma, eu penso que o cuidado com a saúde mental está principalmente relacionado a gente poder, primeiro, falar abertamente sobre as nossas questões, os nossos conflitos, os nossos sofrimentos. Se eu tenho espaço na escola que eu posso falar sobre isso, se eu tenho grupo de acolhimento que eu posso falar sobre isso, se eu tenho um diálogo aberto em casa em que eu posso falar sobre isso, se eu... Você me escuta, Rafael? Bom, caiu a conexão do Rafael, mas foi muito boa a interação que ele fez conosco. E eu agradeço a presença, a participação de todos vocês. Agradeço ao Rafael, que caiu, e finalizamos a nossa live. E continuaremos essa semana com mais profissionais, então acompanhem. E muito obrigada pela participação de todos. Até logo.